Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Este foi o primeiro recenseamento no governo de Quirino, na Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da família e da descendência de Davi, para se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, por não haver lugar na sala dos hóspedes. Naquela mesma região havia uns pastores no campo, vigiando à noite o rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se diante deles, e a glória do Senhor os envolveu de luz, ficando eles muito assustados. O anjo lhes disse: Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que é para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. Este será o sinal: encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Assim que os anjos se foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. Vendo-o, contaram as coisas que lhes foram ditas sobre o menino. Todos que ouviam isso maravilhavam-se do que lhes diziam os pastores. Maria conservava todas as coisas, meditando-as em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em uma data de véspera de Natal, nós não podemos nos furtar de abordar o tema do Natal sob uma das várias perspectivas que podemos abordá-lo. Hoje eu escolhi uma perspectiva, não tenho a pretensão de explicar a data do Natal com mais profundidade, mesmo porque seria necessário que nós fizéssemos um estudo e uma reflexão sobre a própria natureza de Jesus. Hoje, então, nós vamos falar sobre aquela lei que Jesus trouxe, não negando, não destruindo a lei que existia antes da sua vinda, que era a lei de Moisés, as leis que os judeus seguiam. Mas Jesus disse que ele não viria para destruir aquela lei, mas para confirmá-la. E quando ele a confirma, ele reforça como principal mandamento o mandamento do amor, o amor ao próximo. O amor ao próximo é um sentimento de querer bem, de desejar bem a todos os nossos irmãos. E quando nós desejamos bem a todos os nossos irmãos, nós precisamos considerá-los como nossos semelhantes. Então é preciso, acima de tudo, que nós sejamos humildes, para que possamos amar o nosso próximo. Mas como eu falei, o amor ao próximo ele é um sentimento que todo cristão deve ter em seu coração. Quando colocado na prática, o amor ao próximo se torna caridade. Então a caridade é o tema que nós pretendemos abordar nesse dia de hoje, nessa véspera de Natal, em que nós devemos encher nosso coração de alegria e gratidão pela vinda de Jesus Cristo e também por esses novos ensinamentos que Jesus Cristo trouxe, essa nova lei que Jesus Cristo trouxe. Então essa vai ser a nossa pequena perspectiva que vamos abordar aqui sobre o Natal. Então a caridade, como eu acabei de falar, ela é o amor ao próximo colocado na prática. E para que nós possamos amar o nosso próximo e que nós possamos praticar a caridade, é necessário, é preciso que eu enxergue a todos aqueles irmãos como os nossos semelhantes. E é preciso, então, que sejamos humildes. A caridade, ela se divide em 3 tipos. Primeiro, a caridade material, que é a mais elementar, a mais simples. Seguida da caridade moral, e a caridade um pouco mais complexa e ao mesmo tempo mais ampla, tem várias possibilidades de ser realizada. E por último, a caridade espiritual, que nós vamos abordar no final dessa palestra. Então, o que é a caridade material? A caridade material, como o próprio nome diz,
ela está ligada ao mundo material, às coisas materiais, aos bens materiais. Todas as vezes que nós ajudamos uma pessoa, fazendo uma doação, nós estamos praticando a caridade material. Muitas pessoas a criticam e falam, não é necessário praticar a caridade material porque ela é muito simples. Porém, eu faço duas observações. Primeiro, ela é simples, mas ela ainda é muito difícil de ser realizada, porque nós somos muito apegados ao material, muito apegados aos nossos bens, aquelas coisas que nós conquistamos com dificuldade, e porque estamos vivendo nesse mundo material. E além disso, é preciso que nós vençamos o nosso egoísmo, considerando que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele irmão, que é o nosso semelhante, ele vale mais do que aquele nosso bem material, e é preciso considerá-lo como um semelhante. A caridade material, ela, além disso, ela é um ponto de partida para as outras caridades. Porque eu preciso vencer o meu egoísmo, de estar iniciando aquela caridade, como um exercício, até o ponto de eu fazer as coisas mais elevadas, que seria a caridade moral e até mesmo a espiritual. Porém, apesar de ser a mais elementar, ser um início, um exercício, eu não devo abandoná-lo nunca. E devo sempre praticar a caridade material. É um exercício muito bom, muito bacana, a gente sempre não negar ajuda, dentro das nossas possibilidades, a qualquer pessoa que nos pede alguma coisa. E nesse ponto, muitas pessoas podem falar, mas eu não tenho nada, como que eu vou ajudar o meu irmão? A gente lembra daquela passagem do óbolo da viúva, ou seja, da esmola da viúva, que naquele tempo era uma mulher desamparada, pobre, e foi vista por Jesus fazendo uma pequena doação aos pobres no templo. E Jesus, para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, ele faz uma reflexão. Ele fala, vejam aquela mulher, ela está doando mais que os outros, porque apesar dela estar colocando apenas uma moedinha, é o que ela tem. Os outros estão doando apenas o seu supérfluo, aquilo que eles têm de excedente. Ela está doando aquilo que ela tem, aquilo que ela precisa para comprar o seu necessário. Por isso, Deus enxerga aquela esmola, aquela doação, como algo maior até mesmo que o dos outros. Devemos sempre que possível transformar aquela doação, aquela esmola, como quisermos entender, de uma maneira que a pessoa não se sinta humilhada, transformando, se possível, em um pagamento por algo. Algo que às vezes nós não precisamos, mas podemos fazer aquela pessoa se sentir útil. Quando alguém nos pedir alguma coisa, oferecer a ela que pratique algo que nós estejamos precisando. Aquela pessoa se sentirá bem com isso. Em muitos casos nós perguntamos, algumas pessoas que argumentam contra a esmola e contra as doações, elas falam, você pode estar sendo enganado, aquela pessoa pode estar comprando droga com esse dinheiro que você está doando para ela, ou então ela não precisa, ela consegue juntar muito dinheiro. Aquele indivíduo que engana, ele que está cometendo o erro. E vale muito mais a pena ser enganado, vale muito mais a pena ser uma vítima de algo dessa natureza do que cometer. Além disso, todas as vezes que nós temos uma repulsa em ser enganado, estamos sendo muito orgulhosos, pois pensamos que estamos em um pedestal que não podemos ser enganados de maneira alguma. Devemos então vencer esse orgulho. Pois quem somos nós? Devemos fazer uma reflexão. Jesus Cristo passou por tudo que ele passou. Agora nós nos sentimos ultrajados quando somos enganados por alguém. Então devemos desde já começar a desenvolver esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento que deve estar na nossa vida. Outro aspecto sobre a caridade, principalmente sobre a caridade material, a gente pode observar em uma das passagens do Evangelho, em que Jesus diz que nós não devemos deixar que nossa mão esquerda veja o que a nossa mão direita está doando. O que isso quer dizer? Todas as vezes que eu estou doando algo para alguém, que eu estou fazendo algo de bom para outra pessoa, eu não devo fazer publicidade daquilo. E ele usa de uma metáfora, falando, uma figura de linguagem, falando que a nossa mão direita não deve ver o que a esquerda está doando. O que ele quer dizer? Que de modo algum eu devo permitir que sequer a pessoa que está do meu lado possa ver aquilo que eu estou doando, aquele bem que eu estou fazendo.
Esse deve ser um dos princípios também da caridade. Não esperar de forma alguma reconhecimento dos homens. Nós não devemos fazer nada em troca de reconhecimento, em troca de gratidão. Devemos fazer aquilo apenas por amor. E a única gratidão que nós devemos esperar, e reforço, não devemos fazer nenhuma caridade esperando mesmo por esse retorno, é aquele retorno divino, aquele retorno espiritual. Então, para isso, nós precisamos ter uma fé no futuro, uma fé na nossa vida futura. Devemos saber que o espírito não dura apenas uma encarnação. Teremos uma vida futura espiritual após a nossa morte. E as nossas atitudes nesse mundo, que podem ser positivas ou negativas, caridosas ou não, virão como um retorno nessa vida espiritual. Existe uma passagem também do Evangelho, que eu não li para poupar todos vocês de mais um trecho longo, que fala sobre o juízo final, Jesus falando sobre o juízo final. Mas como que Jesus faz essa abordagem? Ele fala que no dia que Deus vier a julgar a todos os homens, Ele vai colocar à sua direita uns e outros à sua esquerda. E aqueles que estão à sua direita, Ele vai falar: eu estive passando fome e você me deu comida, estive na prisão e você me visitou. E aquelas pessoas irão perguntar para ele: mas quando foi que eu te dei comida, que eu te visitei na prisão? E ele dirá: foi todas as vezes que você ajudou a algum daqueles irmãos menores deste mundo. Ou seja, todas as vezes que nós ajudamos uma pessoa, um irmão, estamos ajudando diretamente a Jesus, diretamente a Deus. E ele dirá também àqueles que estão à sua esquerda que ele esteve preso e não foram visitá-lo, que ele esteve no hospital e não fomos visitá-lo, esteve passando fome, não demos comida para ele. E essas pessoas estarão condenadas. Então, nesse momento, nós podemos ter algumas divergências e interpretações diferentes sobre a condenação, sobre a vida futura. Porém, é certo que tudo aquilo que nós fazemos em vida será logo após a nossa morte, a morte do nosso corpo, e trará consequências para o nosso espírito. Sobre isso não há dúvida. Então essa é a caridade material, que eu repito aquilo que eu disse no início, ela é um exercício para o início da prática da caridade e jamais deve ser abandonada, mesmo quando eu começar a praticar a caridade moral. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 866, ele questiona os espíritos sobre o que é a caridade. E a resposta é uma resposta muito interessante. O espírito diz que a caridade é agir com bondade, boa vontade e benevolência. Esse é o primeiro aspecto da caridade. Agir com benevolência para com todas as pessoas. Em seguida ele diz que nós devemos ser indulgentes. Nós devemos ser indulgentes com as imperfeições dos nossos irmãos. Ou seja, aceitar as pessoas como elas são, sabendo de suas limitações, suas virtudes e seus vícios. Em seguida ele diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Perdoar as nossas ofensas, perdoar as ofensas cometidas pelos nossos irmãos. Então, isso é a caridade moral. Nós podemos ver como ela é ampla. É perdoar os erros dos nossos irmãos, é aceitar as imperfeições dos nossos irmãos e agir com bondade, agir com benevolência para com todas as pessoas. Um lado muito positivo e bacana dessa caridade é que ela pode ser praticada por todas as pessoas, tendo em vista que ela não necessita de uma riqueza, de uma posse de material. Um exemplo seria a doação de tempo. Doar tempo para as outras pessoas é uma forma de caridade. Nós temos o nosso tempo corrido, sabemos que aquele tempo que nós iremos utilizar para fazer o bem para alguma pessoa, aquilo é muito bom. Devemos doar o nosso tempo para ensinar alguma coisa, para praticar o bem, para ajudar os nossos irmãos em todas as circunstâncias. Por exemplo, a doação de conhecimento. Todas aquelas pessoas que estão doando conhecimento estão fazendo uma prática da caridade, pois aquele conhecimento será muito útil
para aquelas pessoas, sobretudo quando esse conhecimento leva à evolução do espírito, aquele conhecimento é nobre. Todas as vezes que nós damos bons conselhos, é importante que a gente repita, bons conselhos, estamos sendo caridosos. Mas não é qualquer conselho, são aqueles conselhos que elevam a pessoa. Todas as vezes que temos paciência com uma pessoa, estamos sendo indulgentes com ela, estamos sendo caridosos. Existe uma certa passagem também do Evangelho, em que Jesus, ele fala também no sentido figurado, que nós devemos convidar para as nossas festas, não aquelas pessoas que são nossos amigos, aquelas pessoas que gostamos, de quem gostamos, mas devemos convidar os pobres e estropiados. O que Jesus quer dizer com essa frase que, vista num primeiro momento, parece um absurdo? Pois se eu vou fazer uma festa, me parece evidente para nós que nós devemos chamar aquelas pessoas de quem gostamos, a quem temos afinidade. Mas Jesus, nesse momento, ele fala, como em diversas passagens, de um modo figurado. E o que ele quer dizer? Nós devemos fazer bem aquelas pessoas que não podem nos pagar de maneira alguma. Então existem certos aspectos que estamos melhor no mundo material que outros indivíduos, outros irmãos. Um exemplo sobre a caridade material, eu posso fazer o bem para uma pessoa que jamais irá poder me retribuir. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ou então, de uma maneira menos figurada, um pouco mais literal, Jesus quer dizer que devemos convidar para as nossas alegrias, para aqueles momentos de alegria, seja ela inclusive festa, o convívio conosco, aquelas pessoas que não podem sequer trazer para nosso convívio alguma alegria, pois são pessoas tristes, que reclamam, que não nos trazem algum benefício social, de certa maneira. Porém, quando convidamos aquelas pessoas para o nosso convívio, estamos fazendo um bem para elas, pois não teremos retorno, estamos amando-as, estamos sendo caridosos. Para aquela pessoa, isso vai ser muito bom. Todas as vezes que nós praticamos a caridade, seja ela qual for, nós devemos, de uma certa maneira, nos colocar acima do mundo, mas nos colocar acima do mundo em qual aspecto? Nos colocar acima do mundo não esperando nenhum retorno deste mundo, esperando apenas o retorno da vida futura, o retorno para o espírito. Muitas das vezes nós podemos ajudar alguém e aquela pessoa nos responder com uma facada nas costas, nos responder com ingratidão. Isso é motivo para que eu deva parar de ajudar alguém? De maneira alguma, pois eu não devo esperar nenhum retorno. E também a gratidão, em diversas vezes, ela pode vir mesmo com o espírito. Várias vezes nós ajudamos alguém e aquele irmão em vida não reconhece a nossa atitude. Porém, quando desencarnados, podemos encontrar nos mundos espirituais e temos a alegria de encontrar um irmão a quem fizemos bem. É um motivo também que nós devemos sempre estar ajudando. Outro aspecto que nos estimula a praticar a caridade e principalmente nos estimula a não negar a caridade a ninguém, é algo bastante peculiar para nós que somos espíritas, que acreditamos na preexistência da alma, na pluralidade de existência, e sabemos que já tivemos várias encarnações e convivemos com vários espíritos. Muitos espíritos podem ter sido inclusive nossos filhos, nossos pais, nossas esposas. E hoje podemos nos deparar com algum mendigo, alguma pessoa que esteja precisando de ajuda, esteja doente, precisando de dinheiro ou de qualquer tipo de ajuda, seja moral ou material. Quando aquele indivíduo se depara conosco e nós o repelimos, nós negamos ajuda, nós podemos estar negando ajuda a alguém que em outra encarnação nos foi muito querida. Então, imaginem só a vergonha que nosso espírito ia ficar diante daquele espírito quando desencarnarmos e encontrarmos com ele. Não devemos negar ajuda a ninguém.
Falamos então da caridade material, da caridade moral, chegamos agora na caridade espiritual. Caridade espiritual pode ser realizada por todos, de uma maneira um pouco mais elementar, para quando realizamos uma oração para alguém, estamos praticando a caridade espiritual. Mas aqui no templo, nós praticamos a caridade espiritual através dos trabalhos desobsessivos, através do atendimento aos irmãos pacientes. E hoje, quando eu falo para esse público aqui, muitos estão no desenvolvimento, e um público também amplamente composto por médiuns, isso é muito importante, que a gente deve atentar à importância dessa caridade. Nós devemos doar quando estamos aqui. Se eu estou aqui, eu não estou para resolver os meus próprios problemas, mas para doar para aquele irmão. E a caridade, ela é explicada muito, a mediunidade ela é explicada muito bem por Celso em seu livro, quando ele diz que a caridade é uma das formas que o espírito tem, a mediunidade é uma das formas que o espírito tem de evoluir através do resgate de espíritos sofredores, através da cura desobsessiva. Então, são momentos que nós podemos praticar a caridade, não moral e nem material, mas uma caridade espiritual, através dos nossos vários trabalhos aqui no templo. Então, essa caridade deve ser enxergada com o máximo de seriedade por todos nós. E, às vezes estamos cansados, mas ainda tem espíritos necessitando do nosso auxílio. E devemos ter essa mentalidade de abnegação e de doação. São Paulo, em uma de suas cartas, ele falava, em primeira carta de Coríntios, se não me engano, o capítulo 11 ou 12, ele falava sobre os dons do Espírito. Uma das interpretações que nós podemos fazer aqui, sobre essa carta, são sobre os vários tipos de mediunidade. Pois São Paulo, nesse momento, ele fala, muitas pessoas têm o dom de falar em línguas, muitas pessoas têm o dom de adivinhar, de interpretar sonhos. E ao final desse capítulo, ele fala, porém, nós devemos aspirar sempre às principais formas, aos principais dons do Espírito, que nós podemos traduzir para a nossa linguagem espírita, aspirar às principais formas de mediunidade. Porém, agora eu vou vos ensinar um caminho bem melhor. E logo após ele vem com aquele trecho, aquele capítulo que é bastante conhecido, que fala sobre o amor. Só que o amor, ele pode ser traduzido também como caridade, porque no original está a palavra caritas. Em várias versões da Bíblia vem traduzido como amor. De uma maneira resumida, São Paulo ele fala que nós devemos aspirar às formas de mediunidade mais elevadas, porque elas auxiliam a nossa salvação, a nossa evolução. Porém, existe um caminho maior, que é o amor ao próximo. Então, se me permitam, é um trecho um pouco longo, mas eu acho que nós não podemos, para o entendimento ficar melhor, a gente ler esse trecho. Aspirai os dons melhores, mas agora vou vos mostrar um caminho melhor ainda. Se eu falar a línguas dos homens e anjos, mas não tiver amor, sou como o bronze que soa ou o tímpano que retine. E se eu possuir o dom da profecia, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e tiver a fé que chega a transportar montanhas, mas não tiver amor, nada sou. E se eu repartir todos os meus bens entre os pobres, entregar meu corpo ao fogo, mas não tiver amor, nada disso se aproveita. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso. O amor não é orgulhoso, não se envaidece, não é descortês, não é interesseiro, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, as profecias terão fim, as línguas emudecerão, a ciência terminará. Pois o nosso conhecimento é parcial, como parcial é a nossa profecia. Mas quando chegar à perfeição, desaparecerá o que era parcial. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança,
raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, abandonei as coisas de criança. No presente vemos por um espelho e obscuramente. Então veremos face a face. No presente conheço só em parte. Então conhecerei como sou conhecido. No presente permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Então, após esse trecho, ele fala, nós podemos concluir, que a mediunidade é uma forma de evolução, ela deve ser utilizada para a evolução do espírito, e ela só é válida quando utilizada para realizar o amor ao próximo, ou seja, a caridade. Todas as vezes que nós utilizamos a mediunidade para outro motivo que não seja a caridade ou o amor ao próximo, ela não é válida. Isso aqui eu acho que ficou bastante claro sobre esse trecho de São Paulo. E nós podemos ainda fazer uma outra observação, que não é o nosso objetivo de hoje, mas não podemos desperdiçar, pois é bastante claro nesse trecho também. São Paulo disse que quando era criança, pensava como criança, hoje quando é homem, já pensa como homem. O que nós podemos fazer uma analogia, uma interpretação à luz também do Espiritismo? Podemos observar aqui a evolução do Espírito. Sempre nos despojando daquelas coisas antigas e crescendo, sempre evoluindo. Então, acredito que isso aqui seja bastante útil também para a nossa visão da caridade. Encerrando a nossa palestra, eu desejo a todos um Feliz Natal e coberto de bênçãos com todas as famílias. Muito obrigado a todos.